Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que nessa noite está conosco para juntos louvarmos ao Senhor. Agradecer aos irmãos que com seus dons e talentos têm servido ao Senhor, têm colocado-se à disposição do Senhor e nos trouxe nessa noite essa preciosidade que é a música sertaneja, né, que é a música nesse estilo em que nós toca nossos corações, fala conosco, um ritmo diferente. E quem sabe isso trouxe algumas lembranças para você, né? Algumas lembranças da infância ou daqueles momentos. Eu tive poucas lembranças, tenho poucas lembranças assim, mas eu lembro de alguns momentos em volta de uma fogueira onde as pessoas contavam os causos, contavam a história, e às vezes aparecia um violão e tocava algumas músicas, né? E essas músicas sertanejas, essas músicas são músicas que falam bastante ao coração. E lembrando até que nessa época a família, né, o estar em família, o conviver em família, era algo muito precioso. Nós tínhamos menos entretenimentos, né, menos coisas que dominam nossos dias e que nos domina nos dias de hoje. Então, o estar em família, o estar reunido era algo muito precioso em que nós valorizarmos. E pensando em família, né, no último dia 28, a Igreja Nacional, a nossa Igreja Nacional, a IPI do Brasil, comemora o Dia da Família. Esse do mês de maio é um mês em que nós também retiramos, às vezes, para falar sobre família. Então, hoje eu quero pensar um pouquinho com você, que nos últimos domingos tem escutado falar sobre o chamado do discípulo, né? E quando nós definimos uma série de assuntos, uma série de sermões para estarmos compartilhando, a nossa intenção é que você possa ouvir e fazer uma reflexão, discernir, né, situações de suas vidas, tomar posicionamentos, ouvir a voz do Senhor através da sua palavra, né? E aqui nós estamos falando sobre o chamado do discípulo, né? Então nós estamos pressupondo, e nos últimos domingos pressupomos que você é um discípulo, que você é uma discípula do Senhor Jesus. Você é homem, você é mulher, você já está engajado em servir ao Senhor. Mas isso me trouxe uma inquietação esses dias, quando preparava essa palavra, que será que realmente todos estão engajados? Será que todos aqueles que têm nos ouvido nos domingos, as pessoas são já discípulos do Mestre? Tem essa convicção firmada e muito aguçada em seu coração, em que você é um discípulo de Jesus, você é uma discípula do Senhor Jesus? Então eu quero pensar um pouquinho primeiro sobre discípulo. O que é ser discípulo? Discípulo é uma pessoa que recebe instrução, é aquele que aprende, é aquele que segue uma doutrina. Ser discípulo de Jesus é aprender de Jesus e ser seu imitador. No tempo de Jesus, um discípulo era um aluno que estava aprendendo a ser como o seu professor. O discípulo era um aluno dedicado, ele seguia o seu rabi, o seu professor, por onde ele quer que ia, via o que fazia, ouvia o que ele ensinava e procurava se tornar mais parecido com ele. Por isso, quando Jesus chama aqueles 12 homens, eles começam a caminhar com o mestre e se tornam ali seus talmidim, aqueles que seguem o mestre, aqueles que seguem o rabino, né? E aí eles começam a aprender com Jesus. Então, cada crente deve ser um discípulo de Jesus. Ser discípulo, então, é seguir ao mestre, manter uma sequência e seguir o Senhor Jesus. Então, eu quero que você pense nisso, que nessa noite, iniciando essa palavra, se você é esse seguidor de Cristo Jesus, se você já é esse discípulo, se você tem essa convicção de ser um discípulo do Senhor Jesus. Então nós queremos hoje falar um pouquinho sobre o chamado do discípulo para ser família. É o tema nosso, o chamado do discípulo para ser família. E o que é a família? Como podemos definir família? Há um texto no Salmo 127 que eu quero ler com vocês. Você que está com sua Bíblia em papel, você que vai acessar pelo seu smartphone, você que está conosco também pelas mídias sociais, você pode também aí acompanhar ou vai acompanhar na tela que nós vamos agora estar reproduzindo, que diz assim, Salmo 127, do 1 ao 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada
dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra e que o Senhor possa, humildemente, nos usar para compartilharmos aquilo que o Senhor falou no meu coração. Que meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui nessa noite, cada um, Pai, que você chegou a esse lugar, possa ouvir a Sua voz, possa estar atento, Senhor, àquilo que o Senhor tem nos chamado a sermos discípulos do Senhor Jesus. E que isso seja uma decisão daqueles que ainda não tomaram, que nessa noite seja uma noite de salvação, uma noite de se decidir em Cristo Jesus. E também, Pai, para todos nós, que possamos, no chamado do discípulo, ser família, família da fé, família do Senhor. Nós oramos assim em Cristo Jesus. Amém. A pergunta que eu quero compartilhar de início é: o que é família? Como nós podemos definir o que é família? Qual a resposta que nós temos dado à sociedade que tanto tem questionado o que é uma família? Com certeza você já ouviu várias definições e tem visto aí nas mais diversos meios de comunicações que estão questionando o que é família. Estão tentando redefinir o que é família. Estão tentando trazer novas perspectivas e outras perspectivas diferentes daquela que comumente nós sempre víamos do que é uma família, da organização de uma família, da estrutura de uma família, da estrutura que vem permeando séculos, em que nós temos a estrutura familiar baseada e sendo a base de uma sociedade. Nos últimos anos, nós temos visto esses questionamentos, e a sociedade, o mundo, tem clamado por uma resposta. O mundo quer saber o que é uma família, como é constituído uma família. E nós, como igreja, nós devemos ter a resposta, porque a igreja, uma das suas funções é trazer uma resposta a um mundo aflito, a um mundo que questiona, a um mundo que levanta algumas perguntas em que eles tentam responder, mas nós como igreja também devemos nos posicionar e trazer uma resposta clara para que aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão com dúvida, eles tenham um caminho a seguir. Mas isso também tem sido uma falha. Nós temos falhado em dar uma resposta ao mundo. Porque muitas das nossas estruturas familiares, elas estão também fragmentadas. Elas estão sendo destruídas. Muito daquilo que nós tínhamos como concreto, como base, muitas estruturas que nós tínhamos que não eram inquestionáveis, hoje elas se tornaram líquidas. Hoje elas se tornaram frívolas, elas se tornaram passageiras. E nós perdemos as nossas bases. Por isso que nós, como igreja, nós devemos ter uma concepção e uma forma e uma formação muito sólida do que é ser família, para que possamos responder a esse mundo que está questionando, responder a essa sociedade de forma muito clara, de forma muito firme, de forma muito ponderada, o que é família. O interessante é que, nessa semana, pensando um pouco sobre essa temática e pesquisando um pouquinho sobre o que é família, o que estão falando, eu passei pela sociologia, pela antropologia, pelo direito, pela teologia, e eu quero então definir com vocês pelo menos 8 características ou 8 definições do que é família. Primeira, a família nuclear, composta por pai, mãe e seus filhos. Segunda, a família matrimonial, constituída a partir da oficialização do matrimônio, o casamento. Terceira, a família informal, sem a oficialização do matrimônio. A família monoparental, formada pela criança ou jovem e apenas um dos seus progenitores, o pai ou a mãe. Família reconstituída, formada quando pelo menos um dos cônjuges possui um filho de um relacionamento anterior. Família anaparental, famílias que não possuem a figura dos pais, nem o pai nem a mãe, onde os irmãos se tornam responsáveis um pelos outros.
Família unipessoal, pessoas que vivem sozinhas, pessoas solteiras, viúvas ou separadas. E a chamada, por último, família contemporânea, que se caracteriza pela multiplicidade de arranjos entre pessoas adultas e filhos. Aqui há um ponto de corte na família contemporânea. 8 tipos de famílias, pelo menos, entre vários tipos e várias configurações que você pode encontrar fazendo uma pesquisa breve no Google, né, ou algo assim. Mas queremos hoje pensar com você que, independente do engendramento familiar, dependendo do formato da sua família, independente de como você está aqui, chegou aqui hoje, se você é uma família nuclear, se você é uma família em que é composta apenas pela mulher que cria o seu filho, ou pelo homem que cria os seus filhos, pelos avós que criam seus filhos, pelos tios que criam filhos que eram dos seus irmãos e que tomaram a guarda. Independente dessas estruturas familiares, Deus quer falar com você nessa noite. O Senhor quer ministrar o seu coração, e nós, como igreja, nós queremos acolher a todos. Porque nós cremos não em famílias perfeitas, mas nós cremos em famílias abençoadas. Eu ouvi essa expressão um tempo atrás e eu achei muito interessante. Às vezes nós queremos olhar e ter famílias perfeitas, famílias certinhas, mas as nossas famílias às vezes são sempre complicadas, são sempre diferentes, mas nós nunca teremos famílias perfeitas. Mas eu tenho a certeza que você terá uma família abençoada. Independente da configuração da sua família, independente de como ela é hoje constituída. Mas aqui eu quero abrir um parêntese. E de forma muito importante destacar com vocês que nós cremos, e eu creio, e essa igreja crê, na família nuclear, na família tradicional, na família formada por homem, mulher e seus filhos e filhas, na família constituída na base da palavra do Senhor. E todas as outras configurações que a partir disso surgiram, eu creio que o Senhor também nos acolhe, te acolhe, e assim o Senhor quer ministrar o seu coração. Ponto. Mas a família contemporânea, onde por definição fala-se apenas que é a junção de 2 adultos e com os filhos, nós temos dificuldade nisso. A palavra do Senhor não nos dá autorização para chamarmos de família a configuração entre 2 pessoas do mesmo sexo que se unem e querem formar uma família. Homem, mulher e mulher, e às vezes alguns até adotam crianças. A Bíblia ela é muito clara com relação a isso. Ela não nos permite acolher essa configuração, porque é algo que, na sua essência, ela está contra a palavra do Senhor. Na sua configuração primeira, ela foge de princípios básicos da palavra do Senhor. Por isso, nós queremos acolher de forma muito significativa. E nessa palavra, eu quero que você abra o seu coração, porque às vezes, quando a pessoa tem uma configuração diferente, né, a pessoa às vezes é sozinha, a pessoa é solteira, é viúva, quando fala de família, ela se sente meio que excluída. Porque às vezes a nossa configuração é só essa, pai, mãe, filhos. Mas eu quero abrir essa palavra para que você também se sinta acolhido. E com certeza o Senhor quer abençoar a sua vida, quer abençoar o seu lar, quer abençoar a sua família. Se você está num momento de família, está vivenciando um tempo que é diferente desse nuclear, mas é algo que você tem no coração, a presença do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, que você tem buscado ser um discípulo e uma discípula do Senhor, que você tem caminhado próximo do Senhor, eu tenho a certeza e a convicção, como ministro do Evangelho, que a bênção do Senhor também está sobre a sua vida. Que você também é esse que pode, ou essa família que pode buscar do Senhor, que pode caminhar com o Senhor, que pode estar apta, pronta a ouvir o Senhor e fazer o melhor para o Senhor. E nós como igreja, nós também devemos retomar a nossa família da fé. E nós como igreja devemos abraçar as pessoas que estão com configurações diferentes, às vezes da nossa, ou nós mesmos, mas nós como família da fé, devemos nos amar, nos aproximar, nos vivenciarmos situações em que as pessoas não se sintam sós, não se sintam abandonadas, mas que elas percebam que elas têm pessoas próximas, pessoas que lhes se amam, pessoas que compartilham, pessoas que estão juntas. Não cremos em famílias perfeitas, mas cremos em famílias abençoadas.
Não cremos em famílias que nunca vão errar, mas nós cremos em famílias abençoadas, que estarão e caminharão ouvindo a voz do Senhor. Por isso, pensando nessa palavra, o chamado do discípulo para ser família, a primeira coisa que eu vejo nesse texto que nós lemos, no Salmo 127, é que ele fala sobre a edificação da vida. O chamado do discípulo para ser família na edificação da vida. Eu quero lançar mais uma pergunta para você. O que é suficiente para a família? Preste bem atenção nessa pergunta. O que é suficiente para a família? Eu acho interessante, impressionante que nós vivemos uma saudade das coisas simples. Sabe aquelas coisas bem simples? Eu creio que grande parte de vocês têm histórias, já ouvi várias histórias, né? Histórias de muita luta, de muita simplicidade no seu início, na sua família, né, progenitora, e que hoje nós estamos caminhando um pouco melhor, com algumas estruturas melhores, né, com algumas políticas salariais melhores, e nós conseguimos, então, partilhar algumas coisas melhores com nossos filhos. Mas a pergunta é essa: o que é suficiente para uma família? Nós nos tornamos pessoas insaciáveis por coisas. Nós coisificamos tudo. E assim a nossa família também se torna uma coisa em que nós só precisamos agradá-la de alguma forma. E aí nós temos um desgaste pessoal, um desgaste em nossas vidas para doarmos coisas, para que as coisas tornem as pessoas felizes. Mas nós não somos felizes com coisas. E essa nossa geração, ela tem percebido isso e tem visto isso, que as pessoas entram em crise por conta dessas coisas, de não terem, ou terem demais, ou quererem ter. Nós precisamos voltar à simplicidade da vida. E o verso 1 do Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Edificar a casa, aqui nós podemos pensar como uma figura de linguagem que o salmista está falando sobre edificar a vida. Ele não está falando sobre uma casa fixa, uma casa física, em que há tijolos, cimento, argamassa, porcelanato, telhado. Mas ele está falando sobre nossas vidas, a edificação das nossas vidas. Se o Senhor não edificar a sua casa, se o Senhor não edificar a sua vida. E aí vem a pergunta: por que nós corremos tanto? Por que a palavra correria faz parte do nosso vocabulário diário? Por que nós nos desgastamos tanto? Para onde nós corremos? Onde nós queremos chegar? O que nós tanto queremos? E essas perguntas eu faço para mim também. Eu olho no espelho e fico me perguntando. Eu tenho uma função no Estado de 30 horas, mais 25 horas na igreja, então 55 horas por semana. E mais o tempo que eu preciso dedicar à minha família. Então, será que eu preciso disso? Ou nós criamos uma circunstância em nossas vidas que nos levam a isso? Mas para quê? Para quê? Porque se isso não está edificando, se isso não está sendo suficiente para a nossa família, aí eu me volto à palavra do Senhor e diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em vão será o seu trabalho, em vão será as suas realizações, em vão, não vão servir para nada tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, nas 24 horas do dia, durante a semana, durante o ano, será em vão. Agora você imagina, de todo o seu esforço, todo o seu sacrifício, toda a sua abnegação, de abrir mão de muitas coisas, para que olhar agora para a palavra do Senhor, e o Senhor está te falando, tudo isso é em vão. Tudo isso não serve para nada, se o Senhor não estiver edificando a sua casa. Se não for o Senhor que seja a base, o alicerce da sua casa. Se não for o Senhor aquele que tem te ajudado a caminhar, aquele que tem olhado para você como discípulo do Senhor, como discípulo do Mestre, que olha para Cristo, que olha para a cruz vazia, que lê a palavra, que caminha com o Senhor, que entende que há um projeto maior, em que nós somos esses discípulos que olham para o Mestre e tentamos dia após dia sermos parecidos com Ele. Se não for assim, em vão.
trabalham os que edificam. Pensar num trabalho em vão, um esforço em vão, de uma dedicação em vão, me trouxe uma crise. Porque eu comecei também a olhar para a minha vida. Será que tudo que eu estou fazendo tem sido em vão? O trabalho que nós tivemos aqui ontem, né? Vimos aí os vídeos, desde quarta-feira, o pessoal saindo para buscar milho, e os preparativos, e ontem aquela celebração tão bacana. Se isso não for para a edificação da igreja, se isso não estiver edificado na rocha de Cristo Jesus, será em vão. É palha que o vento leva de um lado para o outro, que o fogo consome de forma muito rápida. Por isso o Senhor está nos falando para olharmos para nossas vidas, para vermos se nós somos esses discípulos, estamos sendo discípulos, em que nós estamos edificando as nossas vidas na rocha que é Cristo Jesus. O discípulo de Cristo, o discípulo de Jesus, ele tem que ser aquele que anda com Jesus. Nós precisamos andar mais perto de Jesus. Nós precisamos ter essa convicção que nós somos discípulos, que nós amamos o Mestre, que nós queremos ouvir a sua voz, que nós queremos estar mais perto dele. Para, num segundo momento, entendermos que dia a dia o Senhor quer falar aos nossos corações. O chamado do discípulo para ser família dia a dia. O verso 2 diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiste com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá o quanto dormem. O salmista aqui está nos falando sobre o cotidiano. O salmista está nos falando sobre a nossa rotina, sobre aquilo que nós fazemos rotineiramente, cotidianamente, dia após dia. Que tudo isso também será inútil. E aqui é um outro contrassenso, um contraponto que isso me trouxe algumas inquietações, eu quero compartilhar com vocês. E quem sabe vocês me ajudam a solucionar. Porque o texto diz que será inútil levantar de madrugada. Eu creio que todos vocês aqui, a maioria que estão trabalhando, estudando, levantam cedo. Levantar de madrugada. Dormir tarde. Quem está fazendo faculdade ainda fica estudando, chega em casa, tem que cuidar das crianças, e aí você acaba dormindo tarde, acordando de madrugada. Comer o pão que conseguiste com trabalho, com esforço, com o suor do seu rosto. E aí o salmista fala assim: aos seus amados, o Senhor acrescenta enquanto dormem. Eu falei, meu Deus, então quanto mais eu durmo, mais o Senhor acrescenta. E aí já falam que eu sou carioca, né? E diz que carioca gosta muito de trabalhar. Então eu vou parar de trabalhar e vou dormir mais. Não é não, Claudemir? Para que o Senhor me abençoe ainda mais. Mas é claro que não é isso. Aos seus, o Senhor dá. Aos seus, da quem Ele ama, o Senhor dá enquanto dorme. E é interessante que no verso 1 ele fala que é em vão. E agora ele vem falar que é inútil. É inútil levantar cedo, levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente angariaste, tem uma tradução que diz, que com tanto esforço você conseguiu. É inútil. Os seus, Deus dá enquanto dorme. E aí eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer aqui? Então, ou tem que parar de trabalhar e só dormir, ou tem que trabalhar ainda mais, ou tem que agradar ao Senhor, ou eu tenho que descansar na tua sabedoria, soberania, e entender que o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem sustenta a sua casa, o Senhor é quem sustenta os seus negócios, o Senhor é quem sustenta o seu trabalho, o Senhor é quem sustenta a sua família, porque dia a dia o Senhor está contigo, porque todos os dias o Senhor está te protegendo, porque todos os dias o Senhor está do seu lado, então você vai andar com o Senhor, e enquanto dorme, ainda o Senhor estará acrescentando mais e mais coisas sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre o seu empreendimento, sobre a sua disposição, porque você vai acordar cedo, você vai dormir tarde, você vai ganhar e vai comer o pão que penosamente granjeaste, que com tanto esforço você conseguiu, mas você terá a bênção do Senhor. A bênção do Senhor sobre a sua casa, porque no momento em que você não está fazendo nada, ainda mais o Senhor está trabalhando por você.
ainda mais o Senhor está te abençoando. O Senhor vai te abençoar quando levantar cedo. O Senhor vai te abençoar quando dormir tarde. O Senhor vai te abençoar quando o pão estiver sobre a sua mesa. O Senhor vai abençoar a sua família. O Senhor vai abençoar a sua casa. O Senhor vai abençoar os seus filhos. E quando estiver dormindo sem fazer nada, o Senhor vai multiplicar a bênção sobre a sua vida. Amém. O Senhor vai multiplicar tudo sobre a sua vida, todas as bênçãos que já estão nas regiões celestiais, e que o Senhor é quem derrama sobre nossas casas. Isaías 64:4 nos tem um texto também muito interessante que diz, no finalzinho: Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Nós precisamos esperar no Senhor, no nosso cotidiano, na nossa vida rotineira, naquilo que nós fazemos, no nosso dia a dia. Levantamos cedo, dormimos tarde, nos esforçamos para ganhar o pão, nós temos que fazer e realizar as coisas, mas nós não podemos esquecer que nós devemos esperar no Senhor. Tem hora e às vezes é o momento de dormir. É o momento de dormir. E me veio algo aqui, que há 2 meses e meio atrás, eu passei por um momento de enfermidade muito difícil. E o Senhor me levou a esse tempo. A um tempo de estar desanimado, a um tempo em que as emoções flutuavam muito rápido na minha vida. E o Senhor me levou a esse tempo de me fazer dormir. E a única coisa que eu não perdi foi o sono. Eu emagreci, perdi peso, aconteceu várias situações, tomando algumas medicações, mas o sono não me faltou, porque eu creio que o Senhor estava trabalhando por mim. O Senhor estava trazendo cura sobre a minha vida. E hoje nós podemos estar aqui de volta compartilhando com vocês. Quem sabe esse é o seu tempo. Quem sabe o Senhor quer te dar um tempo assim. Uma terceira e última coisa, que aquele que é chamado para ser discípulo, e ser discípulo, ser família, nas suas relações pessoais e nas suas relações interpessoais, na relação das pessoas que estão ao seu redor. O verso 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E outra pergunta que eu quero fazer a vocês e pensar com vocês é a seguinte: como nós temos cuidado dos nossos filhos? Como você está cuidando dos seus filhos? Você que, essa família em que há homem e mulher, aos filhos, ou nessa família que apenas há a mulher com os filhos, ou o homem com os filhos, ou os avós que cuidam dos netos. Mas como você tem cuidado dos seus filhos? Isso é algo que tem me inquietado. Será que eu tenho sido um bom pai? Será que eu tenho investido tempo para os meus filhos? Nós temos 3 filhos, um menino mais velho de 13, o João Pedro com 10, os 2 fizeram aniversário esse mês, 13 e 10 anos, e a nossa caçula de 17, que há 1 ano e meio está com a gente, que nós adotamos. Mas eu fico a pensar, será que eu tenho cuidado dos meus filhos de forma adequada? Será que eu tenho investido o mesmo tempo que eu invisto em outras coisas, com relação à herança que o Senhor me deu, o fruto do ventre, o meu galardão, uma joia preciosa, uma preciosidade que o Senhor permitiu com que eu pudesse conviver com um tempo que eu não sei qual é esse tempo, mas que o Senhor me deu para criar, para sermos parecidos com Ele na criação e termos a alegria de poder gerar filhos, os filhos do coração, os filhos naturais, e assim vivenciar família. Será que eu tenho sido esse discípulo? Será que você tem sido esse discípulo que é chamado para ser família nas suas relações? E como nós temos lidado com nossos filhos? De qual maneira nós temos cuidado deles para que eles sejam bons cidadãos, bons cristãos, bons filhos?
Porque tudo isso depende de como nós lidamos, como nós tratamos. Mas você pode também estar vivendo aquela situação de família que eu falei, solteiro, viúvo, divorciado, sem filhos. Como você tem cuidado dos seus pais? Como tem sido a sua relação com os seus familiares? Como você tem sido discípulo do Senhor Jesus? Como você tem sido como filho? Como é que você tem desenvolvido essas relações próximas e relações mais distantes? Como é que nós, como família da fé, como igreja, nós estamos nos relacionando? Será que temos sido esses discípulos? E o desejo do nosso coração pastoral é que essa igreja olhe para isso, faça essa reflexão e se volte para o Senhor. Se está num caminho, glória a Deus, vamos ainda aprofundar mais. Nós precisamos melhorar, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria, para que nós, como igreja, como pessoas, como indivíduos, como pessoas que estão buscando o Senhor, nós possamos olhar e falar: a herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Como está a sua relação com seus irmãos? O Senhor me trouxe à memória algo muito precioso para mim, no culto agora das 5, eu quero compartilhar com vocês. Eu não compartilhei isso pela manhã. Há umas 3 semanas atrás, eu tomei uma decisão de mandar um WhatsApp para minha irmã. Nós somos em 3, um irmão é falecido, e eu só tenho a minha irmã. E a nossa relação não era até então muito boa. Eu não sei o porquê. Tenho culpa nisso, né? Nessa estrutura de vida, na correria da vida. Eu não estava sendo um irmão atencioso, eu não estava sendo alguém que estava cumprindo ser discípulo do Senhor Jesus. E aí, umas 3 semanas atrás, eu mandei uma mensagem para ela, falando sobre isso, abrindo meu coração, falando que eu queria ser mais próximo dela, que eu queria poder compartilhar mais com ela sobre coisas da minha vida e ouvi-la sobre coisas da vida dela, do seu dia a dia. A gente se falava muito pouco, às vezes ficava uns meses sem se falar, sem se ligar, sem ela ligar para os meus filhos. Isso mexeu muito comigo, e eu falei: está errado, eu preciso consertar. E eu tomei essa iniciativa. Escrevi uma mensagem, mandei para ela. Ela me respondeu no outro dia, um texto bem grande. Vai dar umas 5 laudas, eu acho. Eu apertei 3 vezes no WhatsApp para ele ler mais. Quantas coisas que eu voluntariamente, involuntariamente falei, coisas de anos atrás. E eu li aquilo, me corroeu por dentro. Eu pensei como responder, eu pensei em detalhar cada um dos assuntos, eu pensei em questionar: olha, isso aqui eu fiz, isso aqui eu não fiz, isso aqui foi você, foi não sei quem. Eu pensei tanto que no final o Senhor me deu a direção de escrever assim: me perdoe, apenas me perdoe, e eu vou tentar ser um irmão melhor. Eu vou tentar ser um irmão melhor. Esse final de semana a gente não tinha se falado ainda, e agora à tarde eu mandei uma mensagem para ela. Ela está arrumando a documentação que ela vai casar, e foi muito bacana. Logo depois ela me respondeu. Temos nos falado por telefone, e o Senhor trouxe um tempo de cura aos nossos corações, ao meu coração e ao coração dela. Mas eu abri mão de estar certo ou estar errado. Eu apenas pedi perdão. Não quis mais saber daquelas coisas, mas me coloquei à disposição de qualquer outro assunto que ela queria tratar. E tem sido algo muito precioso para a minha vida. Ser discípulo do Senhor Jesus, ser família, cuidar dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Nós precisamos, às vezes, abrir o nosso coração, desarmar uma bomba,
desarmar alguma coisa que está entrelaçada. Por isso, nessa noite, eu quero orar com você. Quem sabe na sua casa, no seu lar, com seus filhos, com seu esposo, é o tempo apenas de pedir perdão, porque o Senhor quer derramar cura sobre a sua vida.